Oi, pessoal. Boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva. Deixa eu só. Tá tendo uma reforma aqui no prédio. Tá tendo uma reforma, então tô aqui com meu fonezinho. Espero que vocês não consigam escutar a reforma. Ai, ai. Estão me ouvindo bem, pessoal? Como é que tá aí o som? Tudo tranquilo? Ok, pessoal. Então estamos na hora, né? Boa noite a todos, muita paz. Vamos iniciar, né? É. Então vamos fechar os olhos e vamos buscar nosso Mestre Jesus, deixar-nos envolver pela sua radiância, pela sua presença amorosa, terna, caridosa, nos envolvendo a todos num grande abraço afetuoso, nos envolvendo em energias balsâmicas, energias curativas, com as quais possamos nos harmonizar de corpo e alma, sintonizando-nos com a consciência cósmica, com o universo, com a vida estuante que palpita dentro e fora de nós. Ajuda, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão conosco em seus ambientes familiares, em seus carros, em trânsito neste momento, ou no seu descanso, nas suas férias, ouvindo material gravado posteriormente, ou na cama do hospital, passando por alguma doença, por alguma dificuldade, mas aproveitando os momentos que possam usar para refletir, para se melhorar, para aliviar suas dores, suas dificuldades, para acalmar o seu coração, para tranquilizar a sua alma. A todos, Senhor, nós pedimos as bênçãos do teu amor e dos espíritos amigos que aqui estão nos ajudando, envolvendo todos nós que aqui estamos, todos os nomes que estão na área de texto e principalmente todos aqueles que estão desencarnados perto de nós, para que sejam auxiliados, para que sejam amparados, orientados, para que sejam tratados na vida espiritual. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, que a luz do teu amor permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Nós estamos estudando aqui todas as noites, né? De segunda, terça, quarta, terça, quinta e sexta, sempre às 20 horas, tá? Então você está convidado a estudar conosco, né? A gente estuda a doutrina espírita e procura sempre focalizar a doutrina espírita no seu aspecto mais terapêutico, né? Fazendo a ponte entre os ensinos dos espíritos com a nossa vivência do dia a dia e as nossas necessidades de melhoria, tá? Então vamos lá, né? Todas as segundas-feiras a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos pegar a partir da questão 525, Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida, né? Livro dos Espíritos, que é de Allan Kardec, né? Que foi lançado em 18 de abril de 1857, em Paris, na França, né? Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou o Mundo dos Espíritos, capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o tópico que nós vamos começar hoje é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Pergunta 525. Vamos lá então? Vamos começar, né? Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? O que vocês acham, pessoal? Os espíritos, eles exercem alguma influência
nos acontecimentos da vida, eles participam, eles interferem, né? Eles influenciam de alguma forma nos acontecimentos da vida ou não? O que vocês acham? Quem puder, pessoal, compartilha, tá? Nos grupos aí. Eu tenho tido muita dificuldade de compartilhar nos grupos de uma forma ágil, né? Porque a gente entra com o vídeo aqui, com a live, né? E a gente tem que compartilhar, mas tem sido difícil. Se vocês puderem compartilhar nos grupos que vocês participam, ajuda bastante, tá? Também na linha do tempo de vocês, né? É sempre importante. Então, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? A Regis colocou totalmente. O João Franco, muita influência. André, acho que sim. Lege Duarte, muito mais do que imaginamos. A Silvana também acho que sim, né, Silvana? Vamos ver aqui. Não é? Rejane também, muitas influências, né? Vamos ver a resposta, pessoal. Vamos lá? Os espíritos, eles exercem, né? Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Vamos ver a resposta. Certamente, pois que vos aconselham, né? Certamente, pois que vos aconselham, né? Porque os espíritos nos aconselham, né? Por via inspirativa, né? Através das intuições. À noite, quando a gente desprende do corpo, né? A gente pode ouvir os conselhos. E à medida que a gente lance mão da oração, a gente abre os canais de comunicação com o plano espiritual, nós vamos perceber com mais clareza as boas inspirações que os espíritos nos dão. Os bons alvitres, eles sim, eles nos ajudam, eles nos instruem, nos aconselham, mas nós precisamos nos abrir a essa influência, né? Para ouvir o que eles têm a nos dizer, né? Certo? Então eles influenciam, né? Só que eles querem que a gente se abra, a gente eleve o pensamento, né? Para ouvi-los, tá? Esse é o nosso esforço, né? Pergunta 525A, uma subpergunta, né? Que Allan Kardec fez aos espíritos. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? O que vocês acham, pessoal? Né, de novo aqui, exercem essa influência os bons espíritos, né? E aqui está falando dos espíritos, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tá falando de uma forma genérica, aqui falando os espíritos, né? Até aqui não especificou se são os bons espíritos ou os espíritos infelizes, né? A resposta também é uma resposta genérica, se a gente for pensar, né? Certamente, pois que vos aconselham. O aconselhar pode ser para o bem e para o mal, né? Então até aqui tá neutro o negócio, né? Eles nos influenciam, nos aconselham, mas pode ser conselhos bons e maus, né? Tá? Aí a subpergunta, né? Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas, eles fazem as coisas acontecerem de uma maneira boa ou ruim, ou só através dos nossos pensamentos? Né? De uma forma boa ou ruim, né? Somente através dos pensamentos ou através do cumprimento das coisas, através dos fatos que ocorrem na nossa vida, das situações que ocorrem. Eles também têm ação direta sobre o cumprimento das coisas, né? Ok, a Maria Ângela nos aconselha, mas também acho que vai depender da vibração que estamos, né? Ah, sim, né? Com certeza. A Cássia Leide, são as informações do subconsciente. Então, nós podemos
nós podemos trazer a lembrança desses conselhos que a gente ouve à noite, por exemplo, quando a gente se desprende do corpo, nós podemos trazer a lembrança de uma forma subconsciente, né? Nós podemos trazer para o nosso dia a dia, quando a gente acorda e tal, né? E até receber esses alvitres no dia a dia de uma forma subconsciente. A gente não recebe exatamente pela consciência clara, lúcida, mas a gente recebe via subconsciente. Quer dizer, imperceptivelmente a gente pode receber. Mas ainda assim depende da nossa frequência, depende da nossa vibração, né? Da nossa identificação com os bons espíritos, né? Tá? Até para que a gente conserve o nosso livre-arbítrio, eles não fazem de uma forma assim tão contundente, tão clara, tão explícita, via de regra. Principalmente os bons espíritos. Os espíritos mais infelizes, eles tentam pressionar, né, para que eles tentam se impor sobre nós. Os bons espíritos não. Com eles é mais sutil a coisa, até para que não gere dependência, né? Certo? Ok. Que a gente recebe essas influências, mais consciente ou menos consciente, subconsciente, a gente recebe conforme a nossa sintonia com eles, mas a gente tem como um pensamento nosso, geralmente. A gente tem como um pensamento nosso, né? Então a gente decide baseado, sabe, na escolha que nós estamos fazendo, no nosso livre-arbítrio. Então o pensamento que vem, ele concorre com outros pensamentos dentro de nós. Mas o que nós vamos escolher, né? Por isso que o nosso livre-arbítrio fica preservado, né? Ok? Então vamos ver se os espíritos eles exercem essa influência apenas pelos pensamentos ou eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas. Vamos ver aqui, né? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Né? Aqui também eles atuam no cumprimento das coisas, fazer as coisas acontecerem, né? Certas situações que nós precisamos passar, eles atuam num contexto, nós podemos entender como contexto. Tanto os espíritos infelizes quanto os espíritos amigos, para o bem e para o mal, né? Aí no caso. Mas nunca atuam fora das leis da natureza. Tá? Até porque a nossa relação com os espíritos se dá dentro das leis da natureza. Alexandre, mas a ciência não detecta isso, então é fora das leis da natureza. Não, a ciência ainda não deu a última palavra, a ciência ainda está em desenvolvimento, o conhecimento ainda está se ampliando. A cada dia a ciência descobre coisas novas, ela adentra o domínio dos raios, o domínio das frequências, o domínio do microcosmo, né? Das dimensões. A cada dia a ciência descortina horizontes novos. Então ela não deu a última palavra, né? Os espíritos nos dizem que a nossa relação e todos os fenômenos que existem, eles não são sobrenaturais. Eles não estão fora da natureza. Eles são fenômenos naturais. Só que baseado em leis, baseado em princípios que nós ainda desconhecemos na matéria. Alguns, outros conhecemos, mas alguns nós desconhecemos. Entendeu? Mas não são. A gente costuma falar sobrenatural, né? Né? Mas, na verdade, os fenômenos espíritas, os fenômenos de contato com os espíritos não são sobrenaturais, eles são naturais. Estão dentro da natureza, né? Os próprios espíritos fazem parte das forças da natureza, dizem os espíritos, né? Das potências da natureza, certo? Então eles sim, né? Eles atuam no cumprimento das coisas, mas nunca atuam fora das leis da natureza, né? Pergunta 526. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos
com o objetivo de que se dê um acontecimento. Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Uma pergunta interessante de Kardec, né? De Allan Kardec. Né? Então, ó, de novo, né? Pergunta 526. Tendo como tem ação sobre a matéria. Alexandre, mas o espírito tem ação sobre a matéria? Tem. Tem uma determinada ação sobre a matéria. Aqui a gente já viu que eles participam nos acontecimentos, né? Eles intervêm, eles influenciam nos acontecimentos, tanto os espíritos infelizes quanto os bons espíritos, né? Mas tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Já que eles têm uma certa ação sobre a matéria, eles podem produzir algum efeito, algum acontecimento, né? Um determinado objetivo. Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Ai, essa pergunta é boa, né? Vocês nem se arriscam, né? O João Franco acho que não, né? Vocês nem se arriscam, né? Vocês ficam quietinhos aí. Vamos ver a resposta. A Edna acha que não, né? A Cida Gomes acha que não. Ai, ai. Oh, Deus. Vamos ver aqui. Foram os espíritos que quebraram a escada? Aí a resposta dos espíritos, né? É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria. Aí, eles têm mesmo ação sobre a matéria. Não é o tempo todo, não é de todo jeito, não é de qualquer maneira, a qualquer momento, não é. Tá? São situações específicas, de um modo específico, um contexto específico. Tá? É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. Tá, veja bem. Então, assim, os espíritos têm poder sobre, eles têm uma influência, eles têm uma ação sobre a matéria, né? Eles não estão à revelia das leis divinas e das leis da natureza, eles estão agindo dentro das leis da natureza, né? Eles não vão agir para derrogar essas leis, eles vão agir para cumprir, né, as leis da natureza, tá? Veja bem, até agora não se falou nada contra, na verdade, essa pergunta do Kardec, né? Até agora não se falou nada contra, tá? No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre. Agora sim, né? Por quê? Porque tinha uma razão material ali para que ela se quebrasse, né? Porque ela se achava podre. Ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. De repente o cara está muito pesado e a escada está muito fraca, né? Por que eu falo isso? Porque, gente, os espíritos têm uma ação em determinados momentos. Tá? Tem várias situações que eu posso dizer aqui de pessoas que estavam paradas e sentiram como que um empurrão e caindo, né? Com a intenção de matar a pessoa. Um empurrão que a pessoa se sentiu empurrada e não tinha ninguém empurrando. E a pessoa estava diante da estrada ali, do asfalto, diante da rua. Entendeu? Numa tentativa clara ali de homicídio mesmo, né? Então, eu posso trazer várias situações aqui em que os espíritos eles atuam, eles podem atuar em certos momentos para gerar uma certa consequência negativa, né? Empurrar uma pessoa escada abaixo, ou produzir a quebra de um copo, alguma coisa que caia,
né? Pedras, não tem efeitos de poltergeist, né? Que a gente chama. Até que tem um vídeo interessante de uns policiais que foram ver uma casa lá que estava caindo pedra em cima da casa, né? É comum nos fenômenos de poltergeist. Poltergeist é em alemão, né? Polter é brincalhão, Geist é espírito, né? Espírito brincalhão, poltergeist, né? Então, os espíritos conseguem cair, fazer cair pedra. Aí, no caso, são espíritos brincalhões, são espíritos que querem amedrontar, né? Então, você vê que coisa, eles conseguem movimentar pedras ali. E o policial falava assim, olha, aconteceu uma coisa interessante, porque as pedras caíam sobre a casa, sobre o telhado da casa, e elas não caíam e rolavam, elas caíam secas assim e paravam na casa, assim, no telhado, sabe? Tem um policial dando um depoimento assim, né? Acho que um jornalista foi lá investigar. Então é muito interessante isso, né? Tem certos fenômenos que ocorrem que são muito interessantes, né? Que demonstram essa ação. E, inclusive no próprio corpo das pessoas, né? Eu já vi aparecer caroço assim no corpo da pessoa e sumir de uma hora para outra, né? Então eles produzem determinadas situações, em determinados contextos fluídicos, características da pessoa. Às vezes a pessoa tem mediunidade de efeitos físicos, às vezes ocorrem coisas no corpo dela, até problemas mesmo, em algum órgão, em alguma parte, que é de origem transcendente, de origem espiritual. Aliás, muitos dos problemas que as pessoas têm vivido de doença hoje em dia é de origem espiritual. Se torna mesmo uma doença física, mas a causa é transcendente. É a presença de determinados espíritos doentes e a pessoa tem uma condição fluídica lá que ela acaba meio que materializando aquela influência negativa no seu corpo através de sintomas somáticos, né? Sintomas físicos. Então isso não deixa de ser uma influência no corpo, né? Então é interessante a gente analisar isso, né? Só que nós precisamos nos cuidar através do evangelho, através da prece, né? Através da leitura elevada, através da conduta correta, da higiene dos pensamentos, né? Da energia positiva que a gente cria em torno de nós e que a gente envolva esses espíritos em torno de nós necessitados na nossa energia positiva, né? Porque esses fenômenos, essas situações mais drásticas, elas acabam ocorrendo numa situação de desequilíbrio, né? Desequilíbrio dos espíritos, né? Malfazejos, e desequilíbrio dos encarnados, que acabam permitindo e favorecendo essa situação, né? Entendeu? Então acaba sendo facilitado, né? A Rejane, imagina quando dormimos o perigo de tomar uma surra. E tomamos, viu? E essa coisa a pessoa acorda assim, nossa, parece que eu tomei uma surra à noite, às vezes tomou mesmo. E tem pessoas que sonham mesmo, que estão fugindo e às vezes sonha que está apanhando, ou sonha que, né? Os espíritos infelizes estão atrás dela, e tal. Mas tudo isso precisamos lembrar que é devido à falta de preparação para dormir, à falta de leitura elevada, à falta de, né, justamente de bons hábitos que vão favorecendo uma proteção em que nós nos protegemos. Porque os espíritos amigos sempre querem nos ajudar. Mas e quando a gente se fragiliza pelas nossas próprias condições íntimas, por falta de elevação, por falta de juízo mesmo, né, de cada um de nós, né? Aí a gente acaba tendo o retorno do nosso desleixo, né? O retorno da nossa imprevidência, da nossa invigilância, certo, pessoal? Para que a gente aprenda a, a mudar os hábitos, né? Então a vida é assim, né? Se a gente não viver bem, a gente acaba apanhando da vida, né?
A gente tem que viver bem pra gente, tá? Prepara para dormir, né, Adaída? Exatamente, tá? Jerusa, eu já amanheci com marca muito roxa no corpo. Com certeza foi uma surra então, Jerusa. Exatamente, eu também já vi essa situação. É, uma vez um amigo médium, né? A gente trabalhou junto muito tempo, uma pessoa muito querida, ele sonhou que estava passando por uma cirurgia no plano espiritual, de uma cirurgia, porque estava com um certo problema de saúde lá, e sonhou que estava passando por uma cirurgia, acordou e estava lá a marca, como que a cicatriz ali no corpo dele. Só que aí era uma cicatriz que foi sumindo ao longo do dia, ela foi desaparecendo. Olha que coisa interessante, né? Sonhou que estava passando por uma cirurgia, né? Mas os espíritos amigos, né? Fizeram um procedimento lá, tal. Não lembro se ele falou, acho que tinha a ver com o Dr. Bezerra de Menezes, acho que era a equipe lá. Eu lembro que ele falou alguma coisa assim. Aí ele acordou e tava lá, uma marquinha ali, meio vermelhinha assim, bem no local que ele tinha sonhado. Aí depois foi desaparecendo. Muita coisa acontece, pessoal. Muita coisa acontece que à noite, principalmente, quando a gente se desprende do corpo, a gente passa por intervenções, cirurgias, tratamentos no perispírito, que depois, quando a gente volta para o corpo, o perispírito passa aquelas impressões para o corpo físico. Né? Então, as intervenções são feitas no perispírito, quando a gente volta para o corpo, aí transfere aquela melhoria, aquele tratamento, aquela intervenção para o corpo físico. Aí pode aparecer, de repente, até essa cicatriz, como no caso do meu amigo lá, né? O João colocou, resolveu? Resolveu, melhorou, a situação dele melhorou. Era um médium bem ativo, a gente conviveu bastante, trabalhamos juntos bastante, tá? Por isso que a gente deve dormir, né? Se tomar bastante cuidado, né? Preparação para dormir e pedir. Se está com algum problema de saúde, problema emocional, pede para passar por terapias, tratamentos, procedimentos. Se prepare, tenha fé e peça mesmo para que você receba o auxílio necessário. Emmanuel diz que quando a gente faz por merecer, até do copo d'água que a gente pega da torneira, os espíritos conseguem fazer a nossa melhora, a nossa mudança. Né? Como a gente tem visto nos livros, né? Na água fluida que a gente coloca aqui, né? Para fluidificar a água, né? Às vezes você pega um copo d'água da torneira lá, os espíritos vão lá, colocam o remédio que a gente precisa, né? Quando a gente pede com sinceridade o auxílio do alto, né? E faz por onde merecer, né? A Maria Ângela, Alexandre, podemos também nos encontrar com nossos entes queridos e quando acordar não lembrar, podemos? Podemos e encontramos muito. Maria Ângela, encontramos muito. Muito, todos nós encontramos parentes. Só que o que marca mais, o que a gente lembra mais, geralmente é aquilo que sai do comum. É aquilo muito diferente. Geralmente é aquilo que mexe mais com a emoção, que é muito diferente, né? Aí a gente geralmente lembra, pode ser que a gente se lembre, aumenta a chance da gente se lembrar, né? Agora, é tão rotineiro isso, é tão comum acontecer isso, que a gente normalmente nem lembra, a não ser o pessoal que tem mais mediunidade, tem mais facilidade de transpor para a matéria aquilo que vive na vida espiritual. Aí essas pessoas lembram mais. Mas normalmente a gente faz muito isso e a gente nem se lembra, porque é tão rotineiro você desprender do corpo e encontrar parentes, entendeu? Que nosso cérebro acaba nem registrando, porque não é aquilo que chama muita atenção, né? Tá? Ok? Vamos continuar na resposta aqui, né?
Então, aqui no caso específico, a, a escada quebrou porque ela estava velha, estava podre, né? Ou não era bastante forte para suportar o peso do cidadão lá. Mas os espíritos também eles não são de adiantar muitas coisas, né? Então, veja bem, o livro dos espíritos é um livro que ele veio antes do livro dos médiuns, né? Então, os espíritos não são de adiantar muito os assuntos, eles vão falando conforme a progressão do conhecimento espírita, né? De Allan Kardec, das pessoas da época. Então, depois no livro dos médiuns, vai se trabalhar essa influência dos espíritos sobre a matéria, questão fluídica toda, né? Então a gente sabe que tem sim essa escada aí, dependendo da situação, o espírito pode fazer um pezinho extra aí, viu? Usando dos fluidos da própria pessoa, né? Se é um médium de efeitos físicos, por exemplo, eles podem usar essa energia e até provocar, assim, uma situação mais complicada aí, né? Tá? Então, mas é que no livro dos Espíritos foi o primeiro livro, né? Então, eles não tocavam em assuntos, não aprofundavam muito em certos assuntos, né? Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão. Ó, se era o destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos amigos, no caso, lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão. Porque era a época dele morrer mesmo, ele ia passar por essa prova, por essa queda, né? Era o momento dela, chegado o momento dele. Então os espíritos iriam inspirar a ideia dele subir naquela escada para ele vir mesmo a perecer, né? Que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, sem que para isso fosse mistério a produção de um milagre, né? É, quer dizer, eles estão dizendo nós não vamos ver a alteração das leis divinas, né? Para se obter um fenômeno. Só que os fenômenos espíritas, como a gente vai estudar depois, eles não são derrogação das leis da natureza e eles não são milagres. Isso a gente vai ver continuando a estudar as obras de Allan Kardec, né? André Luiz. Então, os fenômenos de contato com o plano espiritual, os fenômenos de materialização, não são milagres. E não são fenômenos sobrenaturais, são fenômenos naturais, baseados em leis que regem o universo. Algumas que a gente vai aprendendo, que a gente vai conhecendo, né? Mas aqui os espíritos estão dizendo que está tudo dentro das leis divinas. Na verdade, é isso que eles estão querendo dizer. Está tudo dentro das leis divinas, tá? Não tem nada fora das leis divinas aqui. Na verdade, resumindo, é isso, né? Ana Lopes. E quando a gente não consegue dormir a noite toda, é alguma perturbação que não deixa mesmo, que fiz oração na hora de dormir. Então, Ana, cada caso é um caso, né? Mas o sono é muita questão, tem muito de espiritual. A questão da noite, do dormir, do sono, ser melhor ou pior, tem muito de espiritual, geralmente. Por quê? Porque o dormir, a noite, o dormir, é muito a nossa relação com a vida espiritual. Tá? Por quê? Porque nós descansamos o corpo físico e a gente se desprende. Né? Seria para acontecer isso, né? Para a gente se desprender. Mas a gente às vezes fica com medo de se desprender, porque a gente tem medo às vezes do que a gente vai encontrar. E às vezes a gente sente uma ameaça no ar e fica com medo de dormir, entendeu? Por isso que tem pessoas que só com remédio acabam dormindo. E olha lá, né? E às vezes acaba tendo pesadelos. Por quê? O que que são esses pesadelos? Muitas vezes é o que a gente acaba encontrando no lado de lá. Alexandre, pelo amor de Deus, mas o que eu faço então?
né? Se a gente tem que dormir, se eu tenho dificuldade para dormir, e se eu não, né? E se tem de repente pessoas que estão aí em torno de mim, em torno da minha casa, ou em torno da minha vida, e eu percebo isso e não consigo dormir, tenho medo, busque ajuda espiritual, busque a casa espírita, tome paz, né? Se tiver um componente mediúnico, procure entender melhor esse componente mediúnico. Procure estudar a mediunidade, procure entender e trabalhar com a mediunidade, se for do caso, né? Mas busque ajuda, por quê? Porque as dificuldades relativas ao sono demonstram muito uma necessidade espiritual. Tem muita ligação com a necessidade espiritual. E isso está demonstrando que eu preciso cuidar mais dessa área, eu preciso ajudar essas pessoas que estão próximas a mim, né? Então é um sinal que alguma coisa não está legal. Alexandre, pode ser conteúdos inconscientes? Pode. Preocupações que eu fico levando para dentro do quarto, para a cama, né? E aí isso vai criando um condicionamento de eu ativar a minha mente, de eu ficar me preocupando de uma forma descabida com assuntos e situações que eu não deveria ficar cultivando na hora de dormir? Tem. Totalmente. Só que uma coisa não exclui a outra, geralmente elas se unem. Porque quando você fica ali cultivando muita coisa descabida na hora de dormir, muitas vezes você estabelece uma sintonia com aqueles que botam mais pilha na situação. E você já com a mente a mil ali, suando frio ali, e lembrando das coisas ruins que aconteceram no dia, ou o que você vai ter que fazer no dia seguinte, né? E eles ficam botando mais pilha nessa situação, gerando mais ansiedade, gerando mais insônia, né? Então, por isso que a importância da oração, da meditação, um relaxamento, uma leitura. A leitura é um excelente remédio para a insônia. Se você cria um bom hábito de leitura, leitura elevada, né? Não pode ser qualquer coisa lá. Mas uma leitura elevada, gente, é maravilha para dormir. Você vai se condicionando a ter um sono de melhor qualidade, que você acorde mais descansado. Você tem atividades mais positivas no plano espiritual, porque vai gerando um hábito saudável, né? Melhor do que ficar dormindo assistindo filmes, seriados ou qualquer outra coisa que não tenha um caráter elevado, né? Tá? Então a gente criando esses bons hábitos, pessoal, é, ao longo do tempo o resultado é gritante. Ao longo do tempo o resultado, se nós soubermos aproveitar, fazermos uma boa preparação para dormir, o que a gente pode colher espiritualmente são os melhores resultados de saúde física, mental, emocional, espiritual. Agora, se a gente não cria bons hábitos para dormir, com o tempo pode começar a surgir insônia, pode começar a surgir pesadelos, pode surgir, né, uma série de dificuldades aí que vão se somando, né, ao longo do tempo, tá? Ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então vamos lá, pessoal. A Andrea colocou aqui, né, um depoimento. Eu tive muita dificuldade para dormir no auge da pandemia. Parecia que eu escutava as vozes dos amigos que se foram, né, os espíritos, né? Foram uns 3 meses sem dormir direito. Graças aos estudos estou bem. Aí, né, a Andrea falando aí no relato que aconteceu com ela. E com muita gente aconteceu isso. Às vezes com relação à insônia, depressão, pensamento suicida e várias outras coisas, né? Por isso que a gente fala, aqui não é só um estudo doutrinário, aqui é um estudo terapêutico,
né? Que se vocês souberem aproveitar, quem está chegando hoje, quem está conhecendo o trabalho e não está bem, precisa melhorar e está com algum sintoma e tal, procura vir todo dia estudar com a gente. Vem estudar. Ao invés de estar ligando TV ou outras coisas, né? Pode até ligar a TV, mas abre o Facebook na TV lá e assiste a gente, né? Vocês vão ver que as coisas vão melhorar, pessoal, tá? Melhora muito. Por quê? Porque quando a gente começa a buscar conteúdos mais elevados, informações libertadoras que o Espiritismo nos traz, facilita os espíritos nos ajudarem. E a gente vai mudando os hábitos também e tudo começa a melhorar, né? Então, certo? Quando a gente vai para o quarto para dormir, nós temos que colocar uma coisa na cabeça. Eu estou aqui para dormir. Eu não estou aqui para ficar pensando na morte da bezerra. Não estou aqui para ficar pensando em conta. Não estou aqui para ficar cuidando de nada a não ser dormir. Eu estou aqui na minha cama, estou aqui no meu quarto para dormir. Ponto. Qualquer outra coisa que se insinue na sua mente, qualquer outra coisa, qualquer pensamentozinho que se insinue, você tem que cortar de imediato. Aí que está o estudo, aí que está a leitura como algo prodigioso. Por quê? Porque não, você foca em alguma coisa elevada e você deixa de focar em problemas do dia a dia. Entendeu? Porque se você não fizer isso, a tua mente vai encher de coisa negativa e aí fica difícil. Aí é muito fácil de desenvolver insônia mesmo, pessoal, ao longo do tempo. Tá? Então, eu estou aqui para dormir. Ponto final. Sai para lá, jacaré. Ai, ai. Então vamos lá, né? A pergunta 527. Tomemos outro exemplo, em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. O exemplo que o Allan Kardec está dando aqui. O homem tem que morrer, ele tem que morrer fulminado pelo raio. Ele refugia-se debaixo de uma árvore. Acho que é o pior lugar para estar debaixo de uma árvore, né? Refugiado debaixo de uma árvore, né? Acho que é o pior lugar que tem, não é? Porque a árvore atrai, né? Ainda mais se for uma árvore que tem elementos metálicos. Tem grevilha, por exemplo, né? Grevilha que tem muito. Tem certos elementos, certos átomos de metais, né? Que fazem parte das folhas da grevilha e tal. Atrai raio, que é uma coisa de doido, né? Pior lugar, né? Então o homem tem que morrer fulminado pelo raio, refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata, né? Que surpresa! Que surpresa, né? Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? É interessante a pergunta, né? Quer dizer, aí o raio vem, tal, né? E mata o homem que está debaixo da árvore lá. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem, né? Ele procurou e achou, né, Sueli? Vamos ver aqui. Foram os espíritos que produziram o raio e enviaram para a árvore? Caramba, né? Vamos lá. Aí os espíritos respondem. Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento. Porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. É que nem eu falei, a grevilha lá atrai muito raio. É uma árvore grande, que tem metais na sua constituição. Aí ela, né, é um para-raio, né? É um para-raio. Então cai muito. Eu já trabalhei numa empresa que era rodeada de grevilhas, assim, né? Bem altas tal, e era rodeada de grevilha. Toda hora caía raio. Aí tiveram que mudar o sistema lá. Então, o raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse.
Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem, né? Tá mais fácil aí de ter encaminhado o homem, como no outro caso, de ter encaminhado o homem para debaixo da árvore. Você tinha que morrer pelo raio, né? Não encaminhar o raio para cima dele, né? Foi imprudência, né? Falta de conhecimento, inclusive. É que naquela época, né? Talvez não tivessem essa informação, não sei, né? A este, sim, foi inspirada ao homem, né? Foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore, sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronde o homem, né? Os espíritos, eles têm uma coisa, eles sabem dos acontecimentos antes de ocorrer, né? Os espíritos do bem, os espíritos amigos, eles têm, quanto mais elevados eles são, mais eles têm a capacidade da precognição, da dimensão em que eles vivem, eles têm um acesso a coisas que nós vamos saber só depois. Eles sabem que nós vamos viver coisas que só depois a gente vai viver, a gente vai saber, né? Então, como aqui no caso, inspirar o homem, se ele tinha que morrer por causa do raio, tá, pessoal? Aqui o caso é esse. Ele tinha que morrer uma descarga elétrica aí. Por questões kármicas dele, alguma coisa que aconteceu aí. Eletrocutou alguém, vamos supor que ele tem na última vida, ele eletrocutou alguém. Aí nessa vida ele vai morrer por causa de uma descarga elétrica. Pode acontecer. Ah, não é impossível não. Tá? Ok? Então eles inspiram o cabra lá para ele debaixo da árvore, né? Os espíritos sabem de antemão certas coisas que vão ocorrer, né? Ok, pessoal. Certo? Vamos mais um pouquinho? Temos ainda um tempinho aqui, né? Vamos para a pergunta 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil, uma arma, né? Que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Uma outra pergunta interessante aqui, né? No caso de uma pessoa mal intencionada que disparou sobre uma outra. E passou perto da outra, mas sem atingir a outra. Pode ser que um espírito bondoso tenha desviado o projétil? Tenha desviado a bala para não atingir a pessoa que não devia ser atingida? Aí já eu que estou supondo aqui dentro da pergunta, né? Vamos ver, vocês acham que sim? São os espíritos que desviaram a bala, né? Vamos ver aqui, ó. Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. Tá? Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, ele não era a hora dele morrer, ele não estava na programação dele morrer de um tiro, nem bala perdida, nem bala achada, né? Deliberada, não. Né? Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. De repente ele abaixa na hora que o cara atirou lá, né? Ele abaixou naquela hora lá para amarrar o sapato, né? Ok. Que nem eu tava lembrando daquele filme. Como é que é aquele filme? O nome eu sempre esqueço. É, do Matt Damon, né? Matt Damon. Um filme bonito, tão bonitinho o filme. Que fala sobre mediunidade, começa com um tsunami lá, uma repórter lá que passa por um tsunami na Ásia, e depois ela passa por acho que talvez uma quase morte, né? Uma experiência de quase morte, e depois ela
É uma francesa, ela começa a investigar esses estados assim relacionados à transcendência, né? Ela começa a descobrir um monte de coisas, né? Cientistas falando a respeito, e tal. E o Matt Damon é um médium, né? Uma das crianças que foram consultar com o Matt Damon, né? Ele tinha perdido o irmão, né? Ele tinha perdido o irmãozinho dele, né? E aí acho que em Londres, né? Quando teve aquela explosão terrorista lá do metrô, né? Seria nessa época, né? Dentro da história lá da ficção, né? E aí esse menino que ele perdeu o irmão dele, ele ia pegar o trem lá, aquele trem que explodiu. Mas aí o boné dele caiu e aí ele saiu, a multidão, né? Ele saiu atrás do boné dele e a multidão chutando o boné e ele pra lá e pra cá, né? Tentando pegar o boné, né? Vocês assistiram? Aí daqui a pouco explodiu lá. Ele perdeu o trem, ele perdeu o metrô lá e explodiu, né? E aí na consulta que ele fez lá com o Matt Damon, né? Que era o médium lá. Depois ele muito insistiu, o Matt Damon não queria, porque ele não gostava desse negócio de consulta e tal, mas ele percebeu os espíritos, né? Ele facilmente ele. Aí o irmão dele teve um contato com ele, né? Através do Matt Damon e falou, ó, naquele dia lá do metrô foi eu que fiz você ir atrás do seu boné lá, né? E pode acontecer, que nem a gente estava falando, essa influência do espírito sobre a matéria, às vezes coisas simples, como um boné cair e a pessoa ir atrás e, sabe, se salvar de alguma coisa. E quantas coisas aconteceram já na história que tem a ver com isso, né? Então, no caso ali era, né? Assim, fui eu que fiz o boné cair, ele falou, para salvar você, né? Porque ele sabia que o metrô ia. É bem bonito o filme. Quando vocês puderem, eu não lembro. Não é Vida Depois da Vida. É uma coisa assim, eu não lembro o nome agora. Eu não lembro o nome, né? Perder o avião, né, Yara? Pode acontecer um monte de coisa, né? Já teve esse acidente. Teve acidente na minha família 2 vezes. Na verdade, três, né? Três acidentes na nossa família de carro, sim. Que você não sabe como é que não saiu ninguém machucado, não saiu ninguém, até depois a perícia dos policiais, ela falou assim, olha, não dá para entender o que aconteceu aqui, porque o carro parece que levantou, parece que virou de um jeito que não tem marca de pneu, não tem coisa, né? Então 2 vezes aconteceu isso, dos peritos lá não saberem nem o que aconteceu ali, ter dificuldade até para entender o que aconteceu. Mas aí os espíritos falaram, é porque não, nós ajudamos porque não era a hora, né? Além da Vida, né? É o nome, né? Além da Vida. Muito bonito o filme. Quem puder assistir, tá aí uma boa sugestão para vocês, tá? Vocês vão gostar. Um filme bem simples, mas muito sensível, assim, um filme de uma sensibilidade muito. Eu acho que é um filme do Clint Eastwood, se eu não me engano. O diretor, né? É. Então, você também, Nancy, aconteceu, né? Então, isso aí são situações que estão dentro das leis da natureza, dentro das leis espirituais, né? Do contato da matéria com o espírito. Só que os espíritos sabem usar essas leis, eles sabem produzir fenômenos e proteger quando é necessário, quando há merecimento, quando não é a hora, eles sabem fazer de um jeito que depois a gente nem entende o que aconteceu. Mas eles sabem, né? Ok. Então vamos lá, vamos terminar essa pergunta aqui, essa resposta, né? Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, não tem que morrer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. É aquela coisa, casualmente ele, né? Ou então poderá ofuscar
o que impunha a arma. Ele poderá, isso eu já vi também, situações, né, que a pessoa estava lá para dar uma facada no outro e de repente deu uma tontura no cara lá, ele rodopiou e o outro fugiu, né? Por quê? Porque alguém ali agiu fluidicamente, embaçou ali a mente da pessoa, deu tontura, ou ele não enxergou nada, e aí acaba atirando e errando o alvo, né? Então os espíritos podem fazer isso sim, né? Não precisa exatamente é, mudar o rumo da bala. Eles poderiam fazer isso? Eu acredito que sim. Poderiam interferir nesse, né? Mas talvez o mais fácil seja intervir na pessoa que iria receber ou na pessoa que iria atirar. Talvez isso fosse mais fácil do que intervir na física da bala ali, né? Então, mas poderia, eu acho que poderia ocorrer, mas o mais fácil é o que eles acabam fazendo, né? De sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem de percorrer, né? Então, a princípio, a título didático, vamos dizer assim, os espíritos estão dizendo como é que funciona a inteligência dos espíritos amigos. Ó, nós agiríamos ou na pessoa que iria tomar a bala ou na pessoa que queria soltar a bala, né? Quer dizer, as leis da física, o projétil, ele vai seguir o seu curso. Embora, provavelmente, os espíritos poderiam alterar, sem derrogar das leis da física, mas influenciando, né, de um modo a alterar o resultado fluidicamente. Como a gente sabe que eles podem alterar molecularmente metais, o peso de mesas, na época das mesas gigantes lá, eles levantavam as mesas, pesavam bastante, eles levantavam, eles tiravam o peso das mesas fluidicamente. Né? Quer dizer, tem várias formas deles intervirem na matéria sem derrogar das leis da natureza, mas ampliando o conhecimento das leis da natureza, né? Ok? Né? Estudando, cada vez deixa de ser mistério e se torna natural. Exatamente, João Franco, isso mesmo. Aquilo que a gente chama de sobrenatural é aquilo que a gente não entende, mas aí estudando a gente vai vendo que é natural, né? Que está dentro dos fenômenos da natureza, certo? Vamos deixar essa aqui para semana que vem, pessoal, no livro dos Espíritos, né? A gente termina, a gente continua esse tópico na semana que vem. Interessante, né? Quanta coisa, né? Você vê a relação da vida espiritual com a material. É intensa, na verdade. Isso tudo que a gente está falando parece que é uma coisa distante, uma coisa, mas é nada. Isso aqui ocorre todo dia. Quantas vezes nós somos salvos aí? Quantas vezes, sem sabermos, a gente é salvo de tantas coisas, né? No trânsito, né? Na nossa vida de relação com as pessoas. Então, isso é coisa que deve ocorrer aos milhares no planeta inteiro, todos os dias, esse tipo de situação. De salvar alguém de um tiro, de um acidente, né? Provocando essa interferência quando é necessário, né? Quando a pessoa tem méritos e tem a permissão dos bons espíritos para que eles intervenham, né? Então, ok? Então vamos lá, vamos finalizar, né? Estamos na hora, vamos fazer nossa prece final para nos despedirmos, agradecendo o nosso Mestre Jesus por podermos estudar o Livro dos Espíritos. Aproveitamos para agradecer a Allan Kardec também pelo brilhante trabalho que até hoje nos causa perplexidade, curiosidade e admiração pela sabedoria dos bons espíritos e a sabedoria do próprio Kardec, que se antecipou em vários aspectos, nos trazendo uma capacidade incrível de indagar sobre fenômenos tão comuns do dia a dia, mas sob a ótica da relação espírito-matéria. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, espíritos amigos,
a quem muito devemos e que sabemos nos ampararem com grande amor, com grande ternura, com grande consciência e discernimento. Muito obrigado aos nossos parentes queridos que nos amam, que velam por nós todo o tempo. Nosso Espírito protetor, que nos cuida diuturnamente e que possamos ser maleáveis aos seus bons conselhos, às suas boas intuições, fazendo-nos melhores a cada dia. Obrigado, Senhor. Envolva-nos na tua luz e preserva-nos, Senhor, em tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Finalizamos. Obrigado pela presença de todos, pela participação. Um grande abraço. Amanhã a gente está junto, que amanhã a gente tem os mensageiros do André Luiz, né? Às 20 horas a gente continua aí, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.